Meu cordial bom dia. Na verdade, com um sentimento entre desalento e indignação. Esse é o sentimento. Desalento e indignação. Nós tivemos ontem a maior violência da história do sistema socioeducativo cearense que se tem notícia. A maior violência. Isso nunca tinha acontecido nas gestões anteriores. Isso nunca havia acontecido nas gestões anteriores. Nós tivemos a invasão por 15 a 20 homens armados que não encontraram resistência. 6 adolescentes foram raptados, 4 foram executados, estando sob custódia do Estado. Na mesma semana, deputados, em que aqui estarão... possível, claro, 30 segundinhos. Claro. Na mesma semana em que aqui estarão os peritos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de Washington, que vem exatamente em razão das denúncias que a sociedade civil cearense, Fórum DCA, ANSED, SEDECA, as entidades têm feito há mais de 10 anos com relação à deterioração desse sistema. Qual é a tarefa do sistema socioeducativo? Socioeducar. É permitir que aquele adolescente que cometeu um ato infracional, ele pague a sanção que a justiça lhe deu e que a ele seja incentivado e permitido uma oportunidade de construir uma nova trajetória, um novo futuro. É por isso que a Justiça, ao sentenciar, e aqui eu faço um reconhecimento, o Márcio Francisca, deputado Evandro, que me pediu a parte, ele sempre foi a unidade modelo. Era a unidade, inclusive, quando a gente dizia que era possível fazer uma unidade que se assemelhasse àquilo que nós achávamos que era o ideal, a gente sempre dava o Márcio Francisco como... Até porque foi a última que foi entregue, né? Não foi não. A última foi o Canidezinho. Canidezinho, desculpa. Não foi a última entregue. Não, mas foi a penúltima. Não foi a última. Não, ela é mais antiga. Na verdade, o que diferenciava... A verdade é que diferenciava era o regime. Sim. Como era um regime de semi-liberdade, ela tinha menos conflito. Sim. Muito menos conflito, porque era um regime de semi-liberdade. Portanto, inclusive, estavam lá adolescentes que não tinham cometido atos de maior gravidade. Por isso, inclusive, eram sancionados com a semi-liberdade. Aí eu já ouço Vossa Excelência. Já ouço Vossa Excelência. Mas veja, é absolutamente indignante. Você tem uma situação em que a custódia do Estado não foi capaz de dar proteção constitucional a essas pessoas. Veja, o que mais me choca é que eu tomei conhecimento de vários termos de declaração em audiência em que os próprios adolescentes tinham feito o alerta ao Estado. Isso é absolutamente indignante, porque tem termo de declaração de agosto dizendo que aquilo que aconteceu ontem iria acontecer. Eu vou repetir isso com muita tranquilidade. Tem termo de declaração de agosto, deputado, dizendo que aquilo que ia acontecer ontem estava na iminência de acontecer. Portanto, é necessário investigar as responsabilidades criminais. Vivemos uma guerra das organizações, dos grupos armados, e isso tem ceifado a vida de dezenas de pessoas, sobretudo jovens. É algo absolutamente indignante e irracional que você tem essa disputa territorial. Mas mais indignante é a omissão. Porque se você é autoridade pública, seja do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, e toma conhecimento disto, e se medidas não foram adotadas a tempo, houve uma omissão. Daí a necessidade, portanto, de que as omissões, do ponto de vista administrativo, e as execuções, do ponto de vista... Veja, a execução é um crime premeditado, é um crime que requer planejamento. Foram vários carros, 15 a 20 pessoas, tinha escada.
não houve nenhum tipo de resistência, inclusive, a isso. E tomamos conhecimento, inclusive pela imprensa, que a gestão já sabia, a gestão já tinha conhecimento desta situação. E o que cabe ao parlamento? Pedir investigação, pressionar, demonstrar indignação, não deixar cair no esquecimento, provocar o Ministério Público, provocar o Judiciário, provocar a gestão do Executivo, para que, duas coisas, as omissões elas sejam investigadas e responsabilizadas, que as execuções também sejam responsabilizadas, mas, sobretudo, para que isso não aconteça. Para que não se esqueça e para que não aconteça. Sábado eu estava, deputado, na marcha com as mães do Curió, 2 anos da chacina, sábado à tarde. Eu nunca ouvi nada tão dilacerante, e olha que eu trabalho com temas de violência há mais de 20 anos. Nada tão dilacerante, nada tão dilacerante. E já ali colocávamos a violência de Estado. 2 anos se passaram, há a cobrança da responsabilização. Quando chega na segunda-feira, temos uma situação como essa. Veja, é uma sociedade que acaba convivendo cotidianamente com a morte dos mais jovens. O que quebra, deputados, o que quebra a linha civilizatória. Nós somos criados em todas as filosofias, religiões, sociedades, em que não é a geração mais nova que é enterrada. A violência... Deputado, o senhor nunca me viu aqui espetacularizando a violência. Eu ontem recebi as fotos que a PM fez dos corpos. É absolutamente indignante, aterrador ver aquelas cenas de cérebros dilacerados. Uma guerra absurda. Não é possível, independentemente aqui das nossas posições políticas, eu não estou falando aqui na qualidade de opositor do governo, não. Veja a sobriedade com que eu estou falando. Eu estou pedindo as investigações dos executores, reconheço a batalha que hoje existe em vários territórios de Fortaleza em razão de grupos armados, reconheço, inclusive, que a lógica de ostensividade só levará a mais conflito. Nós temos que desarmar os territórios, mas é absolutamente imprescindível que as omissões elas sejam investigadas. Sabe por quê? Porque os trabalhadores estão em pânico. Os adolescentes, o judiciário, está todo mundo em pânico. É um pânico generalizado. E nós não podemos nos furtar, para além de quaisquer calores políticos, nós não podemos nos furtar a nossa responsabilidade pública. Responsabilidade é produzir resposta. É de onde vem a palavra responsabilidade? Qual é a resposta que nós devemos dar agora? Era uma tragédia anunciada pelos termos de declaração, e ela não só foi anunciada, como ela lamentavelmente se concretizou. Você sabe qual é o meu receio agora? É uma reação em cadeia nas outras unidades. Nós temos que evitar isso. Nós temos que evitar isso. Nós temos que sair, portanto, na liderança de um processo que se antecipe e que, sobretudo, proteja aqueles e aquelas que hoje estão no sócio-educativo. Deputado Evandro Leitão. Apenas, deputado, para acrescentar, acho que é importante o que Vossa Excelência acabou de falar, realmente é fato, contra fatos não tem argumentos. Agora, eu queria também esclarecer o seguinte: a unidade Marte Francisca é uma unidade de semi-liberdade. Como o próprio nome vem dizendo, é autoexplicativo, ou seja, o jovem que cometeu algum tipo de infração leve, ele fica uma parte, um período dentro das unidades, cumprindo a medida socioeducativa, e outra parte fora da unidade, em sua residência. Portanto, você parte do princípio que, como são atos infracionais leves, você parte do princípio que a unidade não tem tanta periculosidade como as demais outras unidades de internação que o Estado possui. Eu não estou aqui querendo justificar de forma nenhuma.
concordo com Vossa Excelência no sentido de que tem que haver uma investigação profunda, e nisso a Secretaria de Segurança Pública já está, assim, realizando, com as equipes da Polícia Civil, a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, está fazendo essa investigação no sentido de que seja efetivamente aqueles que praticaram esses atos sejam efetivamente punidos ao rigor da lei, para que não ocorra outras situações como essa, como Vossa Excelência acabou de falar, em outras unidades. Portanto, também queria aqui passar que os adolescentes, todos eles que estão nessa unidade, eles foram encaminhados para ficarem com os seus familiares até a próxima segunda-feira, enquanto é feita uma reorganização. Me dê mais 3 minutos, por gentileza, porque o assunto, sobretudo, me permita, presidente, aqui a extensão do tempo. Eu queria terminar de ouvir Vou permitir, sim. Permitir aqui para o presidente mais 3 minutos, para o nobre deputado mais 3 minutos. Enquanto será feita uma reorganização e a revisão dos procedimentos do Centro de Semi-Liberdade Marte Francisca, lá na Sapiranga. Eu realmente também, a gente lamenta, são vidas que foram ceifadas, que não voltam atrás, os familiares, todos eles estão numa situação, então, em pânico, e nós esperamos que, efetivamente, o poder público ele possa responsabilizar aqueles que efetivamente cometeram esse tipo de ilícito. Ok, eu agradeço, deputado, mas eu quero falar da ação e da omissão. A omissão da autoridade pública é grave. O senhor sabe disso, que foi gestor. Eu estou denunciando a ação e denunciando a necessidade de investigar a omissão. Porque se nós temos termos de declarações, o juiz da vara de execuções disse que havia alertado a gestão, deputado. Então é necessário investigar a omissão. Eu li aqui tudo que saiu sobre isso eu li. Eu quero lhe mostrar depois as imagens. Eu quero lhe mostrar as imagens. Porque eu quero lhe dizer o seguinte: há vários termos de declarações tomados há 3 meses atrás, dando conta que isso ia acontecer. Então era necessário uma antecipação. É isso que tem, ou seja, veja, eu estou falando com a máxima sobriedade, mas com responsabilidade. Nós temos um mandato público, nós temos um mandato público. O que é que o parlamento? O parlamento não é o executivo. O parlamento ele deve, entre outras coisas, fiscalizar o executivo, mobilizar a sociedade, trazer informações, servir aqui de debate, momento de reflexão e de denúncia. Mas não é possível, veja, que isso não sirva para um gigantesco alerta da fragilidade do sistema. Sim. Um gigantesco alerta da fragilidade do sistema. E para que isso não se repita. E que haja responsabilização civil criminal de tudo. Esses adolescentes estavam sob custódia do Estado. Suas famílias, portanto, ao terem conhecimento desta sanção, confiam no Estado, neste Estado. Portanto, se por um lado se por um lado houve, sem dúvida, uma ação criminosa que foi planejada e executada sem resistência, é necessário que esta questão de que havia iminência declarada, ela seja investigada. E eu acho que essa casa ela tem que ter altivez, deputado. Altivez. Para além dos calores políticos. Isso tem que ter altivez. Eu já fiz aqui também, falei presidente da Comissão de Direitos Humanos, está aqui no plenário, deputada Raquel, no sentido de que nós temos que ter uma ação, temos que ir, sobretudo, ao encontro de todos e todas aqueles que estão nesse sistema. Muito obrigado.